Olá, gente, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de história que a gente estava ainda falando durante as aulas, sobre as navegações, como é que os países eram é, conhecidos, né? Como é que eles eram? Para alguns, eles eram descobertos, para outros, eles eram colonizados, né? Então, vamos ver mais ou menos o que acontecia. As grandes navegações é a expressão usada para falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal ao longo dos séculos XV e XVI. O pioneirismo português foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como a Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. Então, quando a gente fala em grandes navegações, a gente está falando de uma exploração que aconteceu nos séculos XV e XVI, que começou por Portugal. Então, aqui nesse mapinha, olha, a gente vê nas setinhas vermelhas os países por onde Portugal passava. Então, saía daqui de Portugal, né? E de vermelho vinha para o Brasil, para o Cabo da Esperança, para a Índia. Então, aqui na África do Sul, na Índia, sempre passando por países, ó, tudo em vermelho. Todas essas rotas em vermelho são as rotas portuguesas e em verde as rotas espanholas, que a Espanha também, depois de Portugal, se lançou a explorar outros lugares a partir do Oceano Atlântico, tá? O Oceano Atlântico é o oceano que banha todo o litoral brasileiro, tá? Então, o resultado das grandes navegações foi um descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores e Madeiras, que são ilhas atlânticas. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América Portuguesa. Então, a gente tem que lembrar que a gente já tinha conversado na escola que os portugueses não descobriram o Brasil, eles colonizaram o Brasil. Por que eles não descobriram o Brasil? Porque quando eles chegaram aqui, a terra já tinha habitantes, que eu sei que vocês lembram quem são. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já tinham índios aqui na terra, eles já tomavam conta, já produziam a sua vida aqui na terra, aqui no Brasil, né? Então, a gente não deve aceitar o termo que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, não. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses chegaram e impuseram sua cultura, sua maneira de ser aos índios, ao povo brasileiro, tá certo? Mas eles não descobriram o Brasil porque o Brasil já existia, não com esse nome que a gente sabe, mas já existia, né? Então, a partir desse videozinho eu vou colocar também outro vídeo ilustrativo para vocês verem do YouTube, mostrando como eram essas navegações, e tem uma atividade na plataforma para vocês, tá certo? Um beijo e até mais.